o Irã e Israel vão se aliar. Eu sei que parece loucura. Dois países que se odeiam, que se bombardeiam neste momento, que juram destruir um ao outro. Mas a teoria dos jogos diz que quando dois jogadores fortes se enfrentam e nenhum consegue destruir o outro, eles se aliam. E destroem todos os outros. Os países do Golfo, a Arábia Saudita, Dubai, vão ser devorados. E eu vou mostrar exatamente por quê. Primeiro, vocês precisam entender uma regra fundamental da geopolítica que quase ninguém ensina. Os fortes respeitam uns aos outros e predam os fracos. Certo? Isso não é opinião. Isso é padrão histórico. Sempre que dois jogadores fortes se enfrentam e ambos provam que são difíceis de derrotar, o resultado final quase nunca é a destruição de um pelo outro. O resultado é um acordo. Uma divisão de território. Uma aliança de conveniência. Porque faz sentido, certo? Por que dois jogadores fortes gastariam recursos destruindo um ao outro quando existem jogadores fracos ao redor que são muito mais fáceis de dominar? E agora vamos olhar para o Oriente Médio. Você tem 4 jogadores principais nesse conflito. Os Estados Unidos, Israel, o Irã e o Conselho de Cooperação do Golfo. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, Omã. Certo? Agora, neste momento, a aliança é Estados Unidos mais Israel mais países do Golfo contra o Irã. Parece simples. 3 contra 1. Mas o que acontece quando um prova que é forte? O Irã está provando que é forte. Os iranianos fecharam o Estreito de Hormuz. Estão voando drones sobre bases americanas sem ninguém conseguir parar. Retaliaram contra a infraestrutura energética do Golfo. Estão cobrando pedágio de navios que passam pelo Hormuz. A economia iraniana está ficando mais forte por causa da guerra, não mais fraca. As sanções foram efetivamente suspensas porque os americanos precisaram de sancionar o petróleo iraniano para manter o preço baixo. Resultado? O Irã ganhou 14 bilhões de dólares da noite para o dia. O orçamento militar anual inteiro do Irã é 10 bilhões. Faz sentido? Os americanos literalmente financiaram o inimigo. E Israel? Israel também está provando que é forte. Olhem para Gaza. Eu sei que o que aconteceu lá é terrível. São crimes de guerra. O mundo inteiro está horrorizado. Mas do ponto de vista de teoria dos jogos, Gaza é uma demonstração de capacidade. Israel está dizendo ao mundo, nós estamos dispostos a fazer o que for necessário. 82% dos israelenses apoiam a expulsão dos palestinos de Gaza. 66% acreditam que essa é uma guerra pela própria existência de Israel. Isso é unidade. Isso é determinação. Os americanos não têm isso. 40% da população americana apoia essa guerra e está caindo. Então você tem 2 jogadores fortes. Irã e Israel. E 2 jogadores fracos. Estados Unidos, que estão perdendo apoio doméstico, capacidade de produção militar e disposição para aceitar baixas. E os países do Golfo, que importam 80 a 90% da comida, dependem de dessalinização para a água e não têm capacidade militar própria. Agora apliquem a regra. Os fortes respeitam uns aos outros e predam os fracos. Se o Irã prova que é forte e Israel prova que é forte, qual é o resultado lógico? Eles se aliam e dividem o Oriente Médio entre si. E os fracos, os países do Golfo, que são fracos, são devorados. Cada um escolhe um protetor. Catar e Omã provavelmente se alinham com o Irã. Arábia Saudita e Emirados provavelmente se alinham com Israel. Mas nenhum deles será mais um jogador independente. O Conselho de Cooperação do Golfo como força geopolítica acabou. Certo, mas vocês estão pensando. Professor, como é que o Irã e Israel vão se aliar se são inimigos ideológicos? Se o Irã chama Israel de entidade sionista? Se Israel bombardeia o Irã todo dia? E aqui que entra a segunda regra. Ideologia é secundária. Incentivos econômicos e sobrevivência são primários. Olhem para o mapa. Israel tem algo chamado Projeto Grande Israel. É a ideia de que Deus prometeu ao povo judeu um território que vai do rio Nilo no Egito até o rio Eufrates no Iraque. Inclui Arábia Saudita, Jordânia, Líbano, Síria, partes da Turquia. Certo? Agora, notem uma coisa muito interessante. O Irã, a Pérsia, não faz parte do Projeto Grande Israel. Nunca fez. Israel não quer a Pérsia. Nunca quis. Então por que Israel está em guerra com o Irã? A resposta vai chocar vocês. O inimigo real de Israel não é o Irã. São os Estados Unidos. Certo? Pensem nisso. Quem ocupa o território do Grande Israel neste momento? Não é o Irã. São bases militares americanas. Os americanos controlam o Iraque, têm bases na Arábia Saudita, dominam a Jordânia, controlam o Líbano através de influência.
Israel precisa que os americanos saiam do Oriente Médio para realizar o projeto Grande Israel. E como faz os americanos saírem? Força eles a invadir o Irã. O Irã machuca eles. Eles se sobreestendem. Perdem apoio doméstico. São forçados a recuar. Israel herda o Oriente Médio. Isso é teoria dos jogos pura. Não é conspiração. É lógica de incentivos. E o Irã? O que o Irã ganha com isso? Muito. Primeiro, o Irã se torna o epicentro de dois corredores comerciais gigantescos. O corredor Norte-Sul, que liga a Rússia à Índia passando pelo Irã. E a Rota da Seda Chinesa, que liga a China à Europa passando pelo Irã. Para a Rússia chegar à Índia, precisa do Irã. Para a China chegar à Europa, precisa do Irã. E o Irã cobra por isso. Pedágio no Hormuz, infraestrutura logística, parcerias econômicas com Rússia e China. A economia iraniana explode de crescimento. Agora, olhem o cenário completo. Israel controla o levante e os recursos energéticos do Oriente Médio. Tem os melhores centros de dados. Lidera a inteligência artificial na região. Tem o capital humano, as universidades, a tecnologia. O Irã controla o Hormuz e os corredores comerciais leste-oeste e norte-sul. Tem o petróleo, tem a posição geográfica, tem a população disposta a lutar. Os dois se complementam. Não competem. Faz sentido? E pensem na dimensão tecnológica. Israel tem mais centros de dados que qualquer outro país do Oriente Médio. A Arábia Saudita tem 36. Os Emirados têm 34. Mas a diferença é que a Arábia Saudita e os Emirados precisam importar cérebros para construir e operar esses centros. Não tem o capital humano. Israel tem as melhores universidades tecnológicas da região. Tem as melhores empresas de cibersegurança do mundo. Tem talento e inteligência artificial que não depende de ninguém de fora. Num mundo onde inteligência artificial é a espinha dorsal de vigilância e controle de um império, Israel tem a vantagem absoluta. E olhem para o mapa de comércio. Existe um corredor chamado Corredor Índia-Oriente Médio-Europa. Basicamente, para a Índia chegar à Europa, precisa passar por Israel. Para a Europa acessar a África, precisa passar por Israel. Para conectar a energia da Rússia e da Ucrânia com a demanda da África, precisa passar por Israel. Israel, pela sua posição geográfica, é o epicentro natural de todo o comércio entre esses três continentes. É como se fosse o pedágio do mundo. Se você controla esse ponto, você controla o fluxo de riqueza. E o Irã? O Irã é o pedágio do outro lado. Para a Rússia acessar a Índia, passa pelo Irã. Para a China acessar a Europa, passa pelo Irã. São dois pedágios em dois lados do tabuleiro. Dois jogadores fortes, cada um controlando sua metade. A lógica de cooperação é esmagadora. E tem um detalhe histórico que quase ninguém fala. Os persas e os judeus sempre se deram bem. Certo? Foi Ciro, o Grande, o rei persa, que libertou os judeus da Babilônia. Os judeus odiavam os gregos. Odiavam os romanos. Mas admiravam os persas. E até hoje, o lugar com a maior população judaica no Oriente Médio fora de Israel é o Irã. E eles são bem tratados lá. Isso não é coincidência. Existe uma compatibilidade histórica e cultural que vai muito mais fundo do que a retórica ideológica atual. Então vocês têm compatibilidade histórica, complementaridade econômica e lógica de teoria dos jogos apontando na mesma direção. Irã e Israel como cohegemonias do Oriente Médio. E a terceira regra que confirma tudo. Os fracos não cooperam bem entre si. Precisam se aliar com os fortes para sobreviver. Vocês olham para os países do Golfo e pensam: Arábia Saudita, Emirados, Catar, esses países são ricos, poderão se defender. Não. Riqueza não é força. Força é capacidade de lutar, disposição de aceitar sacrifício, unidade de propósito. Os países do Golfo não têm nada disso. Importam quase toda a comida. Dependem de tecnologia estrangeira. A população nativa é minoria em muitos desses países. Não tem tradição militar séria. São ricos mais frágeis. Dubai, que era o grande centro financeiro do Oriente Médio, foi bombardeada pelo Irã. A imagem de segurança foi destruída permanentemente. Ricos pagando $250 mil para fugir de avião. Isso é fragilidade. E quando você é fraco, você não forma alianças com outros fracos. Isso não funciona. Você busca um forte para te proteger. Hoje o protetor é a América. Quando a América sair, cada país do Golfo vai ter que escolher: Israel ou Irã. Alguns vão escolher Israel. Outros vão escolher Irã. Mas nenhum será independente. Essa é a realidade. Agora vocês estão pensando: mas professor, isso é tudo teoria. Na prática as coisas são diferentes. Certo, então vamos testar contra a história.
Toda vez que o Império usou mercenários para fazer o trabalho sujo, os mercenários eventualmente tomaram o poder. Roma começou como mercenária dos etruscos na Itália e acabou destruindo os etruscos. Os astecas começaram como mercenários e tomaram o poder dos seus senhores. Os mongóis eram mercenários dos chineses até decidirem que podiam tomar tudo. Os gregos eram mercenários dos persas. É um padrão que se repete em toda a história humana sem exceção. Israel começou como mercenário dos americanos e dos britânicos. A função de Israel era ser o cão de guarda do Ocidente no Oriente Médio. Criar instabilidade suficiente para que os americanos e britânicos controlassem o petróleo. E funcionou por décadas. Mas agora Israel está olhando para os americanos e pensando: nós fazemos todo o trabalho. Nós levamos todo o ódio. Nós fazemos todos os sacrifícios. E para quê? Para um império corrupto, decadente e incompetente ficar com o lucro? Não. Nós somos os melhores para esse trabalho. Nós devemos ser o império. Israel está provando isso de formas muito concretas. Olhem para o ataque dos pajés no Líbano em 2024. Israel conseguiu implantar explosivos em pajés que foram distribuídos para membros do Hezbollah. Quando detonaram, o efeito psicológico foi devastador. E sabem quanto custou essa operação que levou décadas para implementar? 275 milhões de dólares. Compare com os 13 bilhões que os americanos gastaram um único porta-aviões que fugiu do Irã em 3 semanas. Israel está dizendo: nós fazemos mais com menos. Somos eficientes. Somos estratégicos. Não precisamos de bilhões para controlar uma região. Precisamos de inteligência. E tem o caso que ninguém quer discutir abertamente. O Estado Islâmico. Olhem para o mapa de ataques. O Estado Islâmico atacou todo o Oriente Médio. Iraque, Síria, Líbia, Egito, Arábia Saudita. Todos. Menos um país. Israel, extremistas muçulmanos que decapitam pessoas por toda a parte menos em Israel, agentes do Mossad foram descobertos disfarçados de pregadores do Estado Islâmico. A mensagem é clara: nós podemos infiltrar qualquer grupo, usar inimigos contra seus vizinhos, controlar a região de dentro para fora. Isso é muito mais eficiente do que bombardear tudo como os americanos fazem. E o mais interessante? Israel não precisa derrotar os americanos. Só precisa esperar até que os americanos se derrotem sozinhos. E é exatamente isso que está acontecendo. A cada dia que essa guerra continua, a América se enfraquece. A cada bilhão gasto, a cada marina enviado para morrer no Irã, a cada ponto que o apoio popular cai. Israel se aproxima do objetivo. Eu posso estar errado. Tudo isso é especulação baseada em teoria dos jogos, incentivos econômicos e padrões históricos. Mas a lógica é consistente. E quando a lógica aponta numa direção e a história confirma o padrão, você pelo menos deveria considerar a possibilidade. Porque a pergunta que fica é esta: se o Irã e Israel se aliarem e os fracos forem devorados, onde é que você fica nesse tabuleiro? Porque o jogo já começou. E a maioria das pessoas nem percebeu que as peças já estão se movendo.